Olá, pessoal! Gente do céu, hoje eu tô muito empolgada aqui com a pessoa que eu recebi hoje. Primeiramente, porque tem pouco tempo que eu conheci, mas já faz muito sentido na minha vida, desde o primeiro contato, porque inclusive me deu vários insights. Eu comento aqui algumas vezes com vocês que eu participo de um grupo de empresários, né, que é o BNI, um grupo de empresários para a gente fazer networking, e eu falo quanto o networking é importante. E isso está trazendo assim muitas possibilidades para o meu desenvolvimento também. E ela teve alguns insights assim que ela trouxe para mim desde o primeiro contato, que mudou muitas chaves aqui para mim. Então me trouxe uma energia diferente. Estava até começando a comentar aqui que eu estou vendo uma sala, enfim, isso é um outro bate-papo. Mas eu quero que vocês recebam aqui hoje a Poliana Martins, que é do seu RH. Ela é coordenadora de educação também do BN Cerrado. E hoje eu trouxe ela aqui para falar com vocês sobre os desafios do mercado, também sobre pessoas, currículo, dicas aí para vocês. Então, assim, eu falei para ela, vamos deixar fluir, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, vou deixar ela se apresentar também, contar um pouquinho da sua história. Ela que fez psicologia, e aí eu vou deixar ela contar a história, mas depois eu quero que ela já comece falando um pouquinho também como foi essa escolha profissional para ela. Seja bem-vinda, Poliana! Obrigada, Eliane. Agradeço mais o convite. É um prazer estar aqui. Eu acho muito importante esse trabalho que você faz, sabe? De direcionamento, de apoio, numa fase em que os jovens se cobram tanto, né? De fazer uma escolha que, a princípio, na cabecinha deles, não pode errar, né? Mas, assim, quando a gente tem um direcionamento, faz todo sentido. Uau. Eu nunca imaginava, assim, quando eu era mais nova, que área que eu ia seguir. Eu pensava em ser fisioterapeuta. Né? Incrível, né? Eu gostava de fazer massagem na minha avó, e ela falava assim, minha filha, você vai fazer fisioterapia, vou pagar a faculdade para você, né? Aí, quando chegou no ensino médio, eu queria muito estudar num colégio particular, que tinha lá em Tuiutaba, na minha cidade. E aí eu virei para a dona da escola, eu falei assim, olha, eu quero muito estudar aqui. Minha mãe estudou aqui, minha família toda estudou aqui. Eu faço o que for necessário, né? Se precisar até limpo aqui, eu limpar limpo. Aí ela falou assim, não, calma, não precisa. Me enrolou. Aí voltei lá umas 3 vezes, meu pai, como um bom coach, falou, desiste, porque ela tá te enrolando. Aí eu falei, não, já tenho, né? Aí fui, e aí ela me deu sim, naquela época não existia programa de aprendizagem, então menor de idade não podia trabalhar, isso eu tava com 14 anos. Mas até então você estava em escola pública. Pública, exatamente, tinha estudado a vida toda em escola pública. E aí ela falou assim, olha, surgiu uma oportunidade aqui, na verdade a nossa equipe de pré-escola tá precisando de um auxiliar de sala. E eu adoro criança. Nossa, mentira. Que adolescente de 14 anos que adora criança, gente, isso não é verdade. Mas como eu vi que aquilo ali ia ser realmente a oportunidade que eu ia ter de realizar um sonho meu, eu quero estar lá, eu topei o desafio de cara, fui sem medo de ser feliz, né? E foram 3 anos que eu fiquei o ensino médio todo ali, junto com as crianças. E lá eu falei, nossa, vou fazer psicologia, adoro criança. Agora, de fato, eu adoro, né? No começo, não tanto. Não sabia que eu gostava, né? Depois eu descobri. E eu entrei na psicologia, a princípio, achando que seria para poder atuar nessa área, né? E meu pai falou, olha, você vai tentar, se você quiser fazer faculdade, você vai ter que se virar na federal, porque eu não consigo pagar particular para você. E eu morava em Uberlândia na época, e aí foi, né? 1 vestibular, 2 vestibulares, 3, naquela época não tinha ENEM, né? Foram 7 vestibulares. Então, 7 para psicologia? Para todos para psicologia. E aí passei, né, no 7º, então assim... Uau. A questão da convicção, né? Quando você tem convicção daquilo que você quer, te ajuda muito, porque, gente, tentar entrar na faculdade vezes? É muito complicado. Ixi, eu tinha crise de ansiedade só de passar na porta do campus, sabe? Nossa. Mas aí fui, né, me lapidando, e era muito realmente o emocional que atrapalhava na hora da prova, né? Não era nem tanto o conteúdo, né?
Mas, enfim, deu certo, né? Nossa, mas que linda, eu não sabia dessa parte. Ai, que emocionante. Mas sabe quando você fala assim, você fala assim, caramba, 7 vestibulares. 7 vestibulares. Pra fazer psicologia, porque assim, normalmente eu já vi 7, às vezes, pra medicina. Mas assim, 7, é igual você falou, o quanto é a convicção clara. Sim. Porque se não fosse, teria desistido. Não, e detalhe, foram 3 anos, então. 3 anos tentando para entrar na federal. Porque era a chance que eu ia ter de seguir aquilo que eu queria, e foi um sonho. Então, quando eu entrei na psicologia, realmente foi um sonho realizado. Que lindo. E aí, depois, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, né? Logo depois, entrei no Grupo Martins. E lá eu tive contato com uma administradora, que era gestora de pessoas, gestora de RH, e ela me falou do CONAR na época. E aí começou a falar de RH para mim e tal. E assim, eu era a única pessoa que fazia psicologia lá na empresa. E eu comecei a me assuntar por essa área, né? E lá em Uberlândia, o Grupo Martins, assim, para quem é da área de RH, o sonho da vida, né? É trabalhar na área de treinamento do Martins, né? E aí fiz a faculdade e tal, depois fiz estágio, comecei a fazer pós-graduação antes mesmo de ter o certificado de psicólogo, né? Porque lá você forma bacharel primeiro, e aí você completando os estágios, você forma 6 meses depois formação de psicólogo, né? E aí, quando eu terminei bacharelado, já entrei na pós-graduação e tal, e eles vendo tudo isso, eu falei, não, vem ser nosso RH. Então, na hora que, assim, eu formei, eu já realizei meu sonho, cara. Nossa, valeu a pena. Para a área de desenvolvimento, né? E aí, do Martins, né? Eu tava fazendo um curso esse final de semana, esse início de semana, cheguei de São Paulo hoje, fazendo um curso de especialização em RH, em recrutamento e seleção, né? Pela Headhunters, né? Do pessoal da HSM, enfim. E aí, eles contando assim, qual que seria a empresa dos sonhos para trabalhar? Eu falei, cara, eu trabalhei nela. Então, a empresa que era dos meus sonhos para trabalhar, eu tive a oportunidade e realmente era aquilo que eu imaginava. Nossa, eu fico te ouvindo assim, ó. Que lindo, né? É tão bonito. Foi muito bom, assim. E aí eu sou muito feliz com a minha escolha. Tá baixo? Tá. Mas é muito linda essa história. Fica assim, ó, olhando, Poliana. Mas aí você falou pra ele... Não tem nada de flores, tá? Não, isso que eu ia falar, mas... Porque estudar e não trabalhar... Não são só flores, até porque você falou que já foram aí já bastante desafios, só, né? 7 vestibulares para entrar, mas aí quando você entrou, você falou, valeu a pena. Valeu muito a pena. Que... Tô brincando, eita atrás de vixe, né? Porque... é muito desafiador, né? No momento em que você está iniciando a carreira, mas como eu, desde cedo, comecei a trabalhar, eu comecei já a desenvolver algumas habilidades que são importantes para o mercado de trabalho, sabe? Porque hoje, o que a gente vê muito, né? Esses dias eu estava fazendo acompanhamento de uma colaboradora e ela comentando, não, eu quero que a minha filha termine a faculdade para depois começar a trabalhar. E eu, por quê? Como assim, né? Por quê? Sendo que hoje, nessa empresa que eu estava fazendo avaliação, eram quase 80 colaboradores, dos 80, digamos que 75 tinham começado a trabalhar aos 12, 14 anos, aos 14 anos em média, né? Quando eu falei, olha, por que você não deixa ela já trabalhar? Porque ela precisa desenvolver habilidades, são muito importantes para agregar a formação técnica que ela vai ter no ensino superior, né? Então, são hoje, um dos maiores... Exatamente, são as soft skills, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo e já fui entendendo todos os poréns que existem no mundo corporativo, né? Então, estive do lado sempre de pessoas muito, muito aviões, né? Acho que Deus me presenteou demais, demais mesmo. Porque em todos os momentos da minha carreira, eu tive a oportunidade de estar do lado de gente muito boa mesmo, né? E é aquele negócio, quando a gente está começando, você precisa ter seus mentores, né? Sim. As pessoas que você se inspira, porque é um ponto de referência. Quando a gente não tem um ponto de referência, da empresa que eu quero trabalhar, do profissional que eu quero ser, é muito mais difícil, né? Porque você fica até sem perspectiva, né? Sim. E até dentro do processo, inclusive, que a gente fala, a gente entra um pouquinho na PNL, dentro da modelagem, né? Ter alguém, né? E aí você começar a observar quem é aquela pessoa,
o que ela fez para chegar onde você gostaria de estar também, sabe? Eu falo assim, não, gente, tem que prestar atenção, tipo assim, como que ela se veste, o que ela come, Sim. o que ela Onde vê, o vivem, que ela... né? Hoje do tipo, Globo Repórter. que filme que ela vê, que livro que ela lê. Sim. É tipo isso, é muito legal mesmo. E assim, quando você fala, Poliana, dessa questão também é algo que a gente vem batendo bastante, em todos os episódios que a gente sempre fala, quando a gente pergunta sobre essa jornada, a maioria das pessoas, elas começaram a trabalhar antes de se formar. Não é? É porque eu não tinha opção. Então, também foi mais ou menos assim, essa mesma história. E hoje né, a gente vê você... muita dificuldade, inclusive, dos profissionais que chegam aos 22 anos de idade, 23 anos de idade, só com um currículo e um certificado. O currículo lá, né, com nome, endereço, telefone, e-mail e um certificado, né? Então, assim, é possível? Lógico que é possível, né? Há empresas que ainda têm esse disponibilidade de desenvolver, né? Mas é a grande exceção. É uma exceção. É uma exceção enorme. A maioria realmente se pauta, poxa, será que ela sabe conviver? Será que ela sabe lidar com rotina? Será que ela entende de hierarquia? Será que é uma pessoa que tem uma organização? Será uma pessoa que tem responsabilidade? Então, são questões que a experiência profissional, eu vou avaliar um currículo, eu vou checar, eu vou entrar em contato com alguém com quem ela já trabalhou e vai me dar referências, né? Hoje, assim, o empresário não está podendo errar nas escolhas dele, né? Então, ele se pauta muito no currículo, nas experiências que a pessoa já vivenciou. E por incrível que pareça, são só experiências profissionais? Não. Eu, quando trabalhava como consultora interna de RH, eu gerenciava uma área que tinha 50 aprendizes. Os aprendizes todos da empresa era eu que contratava e gerenciava. E eu tinha muito isso, assim, como que você faz o processo seletivo para aprendiz, né? A pergunta. O que você vê, né? A pessoa tem o quê? Nome, endereço, né, ali só. Como que eu começo? Ou o iniciozinho, que é desafiador também, né? Então, assim, eu verifico muito o interesse que ela tem de estudar, o interesse que ela tem de pesquisar, se ela participa de algum movimento. Gente, Ações sociais. Ações sociais nas igrejas. Cara, os cursos, os grupos de jovens nas igrejas são, assim, uma escola de líderes. Escola de líderes. Sim. Né? Tem então, um exemplo aqui em Goiânia, não sei se você conhece, a Sagrada Família. Nossa, você vê o evento que eles fazem para jovens, sim. é melhor que muitos cursos de liderança. Exatamente. Então, assim, por onde que eu começo? Eu começo na sua igreja, sabe? Se oferecendo para ler, às vezes, ali, né? Eu, por exemplo, a primeira experiência que eu tive de falar em público foi lendo na minha igreja. Foi pegando o microfone ali para entrar no coral, para poder cantar, para participando de evento. Qual foi o primeiro evento que eu organizei? Foi na igreja. Né? Então, assim, a primeira vez que eu tive que receber alguém, ser anfitrião, tudo na igreja. Então, assim, não é só o trabalho. Então, no início da carreira, existem várias outras situações que a gente pode construir durante a faculdade. Poxa, o que eu fiz durante a faculdade? Para começar a me colocar um pouquinho mais à frente, me ofereci para fazer iniciação científica. Né? Eu tenho, inclusive, artigo publicado nacional e internacionalmente sobre bem-estar no trabalho, valores e confiança do empregado na organização. Então, assim, o que eu ganhei? Nem R$1 para poder fazer, tá? Nem R$1. Gastei um tempo, energia, porém aprendi muito a escrever melhor, a analisar dados, né? Então, é iniciativa. E também conquistar a confiança dos professores, né? Das pessoas que seriam importantes para mim ali na hora, para me ajudar a entrar no mercado de trabalho. Né? Que estar perto das pessoas certas também, Exatamente. Né? Poliana, e assim, é algo que eu até tinha comentado com você que eu queria falar aqui um pouquinho hoje, que é assim, eu fiz alguns processos de recrutamento e seleção e você já trouxe aqui vários insights que dá para ficar aqui de uma forma muito clara para as pessoas terem esse entendimento. Não é só cursos, essas coisas que a gente está pensando, mas é a parte comportamental, iniciativa que esse jovem tem. E aí, assim, uma das coisas que eu observei quando eu estava fazendo o processo de recrutamento e seleção, que ali chegava a doer, é a hora que já chega o currículo, é igual você falou, o que você vai pautar, né? Você chega ali 300 currículos para você. Como que você faz ali que essa primeira seleção? Igual se a pessoa não tem, ou às vezes é um jovem aprendiz, ou uma vaga de estágio, ou o primeiro trabalho, enfim. Como que é para você? Porque eu vou te contar, o que vinha para mim, eu falei assim, gente, primeiro tem que ter uma aula de como fazer o currículo.
Porque, primeiro que não tinha, assim, não era só a estrutura do currículo, mas muitas vezes aquele currículo que eu recebia, ele não estava alinhado com o objetivo da vaga. Mesmo que o objetivo estivesse muito claro. Então, por isso que eu falo, assim, que quando eu começava ali fazer o processo mesmo de entrevista, virava terapia, porque eu falava assim, gente, não é bem isso que você tá querendo, né? Eu já assimilava, eu ia fazendo perguntas e a pessoa falava, tipo assim, não é bem isso que eu quero mesmo, não. Então, o próprio candidato se demitia da vaga, tipo isso, entendeu? Porque Sim, eu falei, eu já tive casos, inclusive, de candidato falando assim, mas parece que você não quer que eu passe na vaga. Eu falei, não, eu tô querendo te situar o desafio, para ver se é isso mesmo que você quer, se você acha que você tá preparado para isso, e né? se é o que quer, né? Exatamente. E hoje, realmente, a gente vê muito mais candidato desistindo de vaga do que gestor desistindo de candidato, né? Mas é porque a gente vê realmente essa falta de clareza, você diria? De clareza do que eles querem, né? Até firmeza mesmo de enfrentar os desafios. Por exemplo, no decorrer da minha trajetória, quando eu estava fazendo faculdade, eu morei em República, né? E aí eu dividia o apartamento com mais outras 2 amigas. Então eu fazia faculdade dia, né? Que eram 40 horas, das 8 às 17. E aí eu trabalhava das 18 às 22, aí eu chegava, ia lavar roupa, aí acordava de madrugada para ler os textos, dar pra prova, fazer resumo, né? Aí as meninas não me viam, né? Elas falavam assim, não, só a Poliana para lavar roupa meia-noite. Eu falava, gente, é um período da minha vida, um recorte, que eu tive que ir além. Vou mandar esse episódio pra Isadora também. Tô curiosa saber quem é Isadora. Ah, minha filha! Tá fazendo psicologia lá em Porto. Ai, que chique. Eu até ia comentar. Esqueci. Então, assim, era algo que realmente eu tinha convicção do que eu queria. Por isso que eu enfrentava os desafios. Então, é importante entender, poxa, o que te motiva, né? A seguir em frente. Entender qual o seu propósito ali. Porque para mim estava certo o que eu queria, apesar de no final não saber exatamente onde eu ia parar, né? Onde a psicologia iria me levar. Mas assim, eu suportei, digamos, né? Então hoje a orientação primeiro para o candidato é suporte os desafios, porque sem desafio não há transformação. Como que você vai chegar num nível superior se você não se expõe a desafios? O que é expor desafio? Cara, não, eu posso procurar ser estagiário. Às vezes é alguma coisa que eu nem vou ser remunerado, que na nossa época era assim, tá? Alguns casos a gente quase pagava para fazer estágio. Porque não tinha tanta abertura, né, para quem estava começando na carreira. Então, assim, quando alguém se tinha disponibilidade de querer ajudar a gente a aprender alguma coisa, a gente tinha que dar graças a Deus. E hoje eu vejo os meninos que trabalham com estágio, o desafio realmente, assim, de ter pessoas que queiram ser lapidadas logo cedo, né? Ficam focando só no dinheiro, né? Cara, não é a hora de fazer isso. Por mais que eu sei que dinheiro é bom, né? A gente gosta disso. Foque no que vai trazer para você mais aprendizado, né? Porque você vai colher isso muito em escala depois, né? Então, pensando no currículo, primeira coisa, início de carreira, o que pôr no currículo, né? Então, assim, busque realmente ter alguns cursos, né? Que tenha a ver... Gente, o pacote Office é obrigatório, tá bom? E um português correto também, né? Então, hoje a gente tem um desafio enorme, a gente percebe... da turma aí dos últimos anos, que currículos com erro de português, gente, sem... Erros básicos, muitas vezes, né? É muito grave, muito grave. E aí, na hora de participar do processo, vai fazer uma redação, cara, não tem um português básico ali, sabe? Então, a própria conversa no WhatsApp com a recrutadora coloca os erros ali na chegada, você não sabe, mas aqui dali às vezes está te cortando. Sim. Né? Então, como eu tenho dificuldade, principalmente quando o recrutador é de fora, quando o cliente é de fora, que não está acostumado com esse regionalismo, meu Deus, o ouvido deles é muito mais sensível, né? Com relação a esses erros. Nossa, falou, nós vai, a gente vamos... Meu Deus, né? Então, é sério. E soa... Nossa, a gente é triste mesmo. É complicado. Então, a começar ali pelo português, que é o essencial, né? Coloca dados de pessoas, telefone de pessoas que possam dar recado para falar com você. Você acredita? Muitas vezes a gente está com a pilha de currículo para poder entrar em contato e simplesmente o currículo às vezes é excelente, a gente não consegue falar com a pessoa. Né? Verdade. Tá um pouco menos difícil agora, porque tem o WhatsApp, né? Mas, assim, coloque mais telefones
para que alguém possa te ajudar, né? Se Sim. caso você não atender. A sensação que eu tive, inclusive, que as pessoas mandam o currículo, mas estão com o seu celular bloqueado para receber chamadas de números desconhecidos. Tem isso também. Aham, eu percebi isso. Aí eu falei, como que a pessoa manda um currículo para um processo de recrutamento e seleção e bloqueia o telefone? Ou tá com o telefone bloqueado e esquece de desbloquear. E não tá atento, né? Porque às vezes nem acredita também que vai ser selecionado, provavelmente, porque Se ele não tá não faz acreditando sentido. nem nele mesmo, como é que a gente vai dar um crédito, Não né? é? Poliana, fala um pouquinho do seu RH, então, para aproveitar esse momento aqui, né? Você já falou um pouquinho aí da sua história, da sua escolha, que é muito bacana. E hoje, exatamente, como que tá o seu momento profissional? Então, nossa missão no seu RH, antes de tudo, é trazer para a nossa cidade, né, para o estado de Goiás aí, que o RH pode ajudar muitas empresas a melhorar seu resultado, né, a sofrer menos, a empresário ter mais vida, porque a gente vê o empresário batendo cabeça, porque não faz o básico ali da gestão de pessoas. Vamos começar primeiro pelo recrutamento e seleção, que é uma das vertentes que a gente trabalha, né? Hoje chega muito empresário, às vezes, abrindo vaga que ele não sabe exatamente qual que é a descrição da função. Então, ele contrata... Como que ele vai acertar no perfil da seleção? Então, a gente ajuda ele a entender o perfil da vaga direitinho, entender quais as competências que aquela pessoa precisa ter. Porque, às vezes, também a gente fala que o empresário chega com uma expectativa, né, de um candidato que não nasceu ainda. Não existe. É isso mesmo. É porque às vezes não tem essa noção da arquitetura da vaga, que seria esse momento, né? De desenhar isso dentro da empresa. Eu falo que eu brinco sempre que fala ele quer uma máquina de lavar que faça comida e que gele, enfim, né? Eu falo, não, existe características. Mas eu sou empresária, eu sei vender, eu sei atender, eu sei fazer financeiro. Eu falei, então se a pessoa souber isso, ela é empresária também. Né? Porque quem sabe, entende do técnico, do comercial e do financeiro é empresário. E às vezes nem mesmo o empresário entende tudo isso, né? Mas voltando aqui, no seu RH, então, a gente tem três frentes, na verdade, né? Uma é o recrutamento e seleção, em que a gente foca em vagas administrativas, comerciais, gerenciais e muitas vagas estratégicas a gente faz. E aí a gente realmente economiza o tempo do empresário, indo em busca aí no meio dos 2,5 milhões de habitantes, né, de Goiânia, para achar a pessoa que realmente vai ocupar aquela posição que ele precisa. Outra frente que a gente tem, que é a implantação do RH estratégico, né, que é sentar, entender o que está acontecendo. Eu brinco assim, às vezes a pessoa chega até nós e fala assim, olha, eu preciso de um treinamento de atendimento. Eu falei, o que está errado no seu atendimento? Aí, nossa, eu tô atendendo uma empresa que aí tá com problema de atendimento. Aí, na hora que eu chego lá dentro, eu vejo os colaboradores estão sendo assediados. Eu tô vendo que tá tendo conflito entre a equipe, né? Então, eu falei assim, olha, não tem como a pessoa estar feliz em atender, ela não tem como ela mostrar o que ela não vive ali dentro, né? Então, assim, na assessoria, a gente faz esse trabalho, tanto de gestão de clima, a gente faz também a análise da estrutura, né, das funções, dos cargos, o processo em si, como é que tá, né? O planejamento de cargos e salários, o desenvolvimento e a mentoria desses líderes, tanto o líder operacional, o tático e o estratégico, que na maior parte das vezes é o empresário, né? Então, assim, outro dia eu estava com um cliente que... minha equipe não está produtiva e tal. Aí eu cheguei lá e fui ouvir nos colaboradores. Eles com muita insegurança a respeito do futuro da empresa. Só que a empresa, assim, está com um futuro muito promissor, só que o gestor não comunicava isso. Então, assim, quando eu fiz entrevista com os colaboradores, eu estava procurando emprego. Entende? Então, assim, o tanto que é importante, né? Isso, sabe? O líder, ele tá sensível, que também as pessoas estão preocupadas com o futuro delas, né? Sim. E se elas estão dentro da empresa, tem uma expectativa de desenvolvimento, isso desmotiva total. E aí que vem a rotatividade. Então, no processo de assessoria, a ideia de ser o seu RH é isso mesmo, a gente acompanhar, né, essa construção dessa cultura produtiva, saudável, que seja rentável aí também para o empresário. E temos os treinamentos em que a gente faz os treinamentos abertos e fechados, em que a gente trabalha realmente a formação dessas lideranças, né, treinamentos de gestão e mediação de conflitos e outras cositas más. Uau, né? Que legal. E sabe o que eu vejo também, Poliana? Porque, por exemplo, até estava comentando agora há pouco,
sobre essa mudança, né, de mercado. Antes a empresa tinha a empresa e ela queria contratar o seu RH, né? Só que o dela mesmo, não é o seu hoje. Você vê Mas assim, como ela foi queria ter... estratégico o nome da empresa, né? Não, total estratégico, né? E aí eu vou falar do seu, mas não é bem o seu que eu tô querendo dizer nesse momento. Mas assim, cada empresa tinha a pessoa responsável pelo RH. E assim, até foi uma das possibilidades que eu cogitei também quando eu fiz minha transição de carreira, porque eu amo pessoas, né? Só que aí eu comecei a estudar, eu falei, nossa, eu vou ter que estudar ainda mais do que eu vou estudar se eu for orientadora vocacional e profissional, e eu tenho que desenvolver isso, porque hoje esse modelo também é um modelo diferente do que estávamos acostumados. Então, por exemplo, aí tem a questão do RH Partner, né? Que é exatamente isso que o seu RH, o seu agora, o seu faz. RH assessoria faz. Não é? É o partner, né? Uma parceria. Sim. Porque, na verdade, eu tenho a minha empresa e eu delego isso para você cuidar de toda essa estrutura. Seria isso? Nós somos o gestor, viramos o gestor de RH da empresa, né? Então, a gente vai orientar de forma estratégica, né? O empresário e ajudar, às vezes, até o próprio empresário a pensar o que ele quer daquelas pessoas, né? Então, às vezes o próprio empresário não sabe o que ele quer. Então, a gente busca parceiros, às vezes, para orientar. Não, olha, vai fazer uma consultoria financeira, uma consultoria... vai fazer um business um plan, conselheiro, né? Que tá muito conselheiro, na moda. para poder dar um rumo para o seu negócio. Porque não tem como levar as pessoas para uma direção que nem você sabe qual é. Né? Então, a gente fica bem alinhado aí com o dono, né, nesses momentos. Muito bom. E assim, já é um reflexo também da mudança, né? Mas isso aí já tem o quê que você percebe, assim, se a gente colocar na linha do tempo? Tem uns 10 anos que tá pegando mais, que as empresas estão buscando mais esse modelo hoje de gestão para o RH? Então, eu atuo em RH já tem mais de 15 anos, né? Eu não vim daqui, em Minas, isso já acontece há muito tempo. E aí, há 9 anos eu moro em Goiás e eu percebi aqui que ainda é algo muito novo para a região, né? E aqui é uma região maravilhosa, eu sou apaixonada, não saio daqui de jeito nenhum, só se me tirar, né? Mas assim, eu vejo que é uma região muito próspera para empreender. E o empreendedor vem com a cara e a coragem. E hoje eles estão penando demais por não ter o conhecimento em como lidar com as pessoas, né? Então, o RH tá aí para te ajudar a poupar tempo e recurso, né? Porque nossa região é uma região de muitos migrantes, né? E muitas vezes recebemos pessoas que vêm de uma realidade um pouco pior, né? Então, muita gente não vem preparada. Então, cai sobre o gestor uma responsabilidade muito grande em se planejar dentro da empresa dele para ter estrutura para treinar, né? Então, hoje, eu pego o profissional pronto no mercado, pagando bem, sim, né? Então, eu tenho uma expressão com os meus amigos do BNI, até ri, né? Gente, houve um tempo em que o empresário tinha a sensação que ele chegava e pegava o candidato como se ele estivesse na prateleira, ele ia lá e escolhia, né? Hoje, quem está na prateleira é a empresa. Então, assim, o profissional qualificado, que é aquele que todo mundo quer, ele está lá olhando para as empresas e pensando, qual delas que demonstra realmente ser um lugar legal para eu trabalhar? Qual delas será que vai ter um clima bacana? Qual gestor que vai me ajudar realmente na minha carreira? E não necessariamente é só a proposta financeira, né, que pega. Então, já vi... o que o pessoal fala muito de employer branding, né? Você construir uma marca empregadora de sucesso. Então, eu pergunto para o empresário, o que seus funcionários falam sobre a sua empresa? Será que é um lugar interessante para se trabalhar? Porque se você quer profissionais qualificados, eles estão escolhendo. Inclusive, dentro do processo, eu falo muito isso, né? Que já mudou, não é mais a empresa. Você, inclusive, quando faz um plano de desenvolvimento e ali o processo, eu pergunto, onde você quer trabalhar? O que você quer fazer? Para até essa pessoa ter essa percepção de uma forma clara. Se é uma empresa, vai atrás. Você vai atrás dessa empresa, se faz sentido para você, se tem valores alinhados, né, que são valores que são próximos, por que não? Não é? E eu vejo assim, muito, aí, até tocando no assunto do currículo, né? Antigamente a gente tinha as pessoas que ficavam 20 anos nas organizações, 10 anos, e hoje sai um estudo que o tempo médio que as pessoas ficam na empresa são 2 anos. Por essa necessidade que as pessoas têm de continuar aprendendo, né? Então, se a organização não se planeja quanto a isso, não cria estratégias de retenção, ele vai perder,
né? Então, assim, não é questão só de geração, tá? Então, o pessoal fica muito, ai, porque a geração Geração Z, Y, geração Z, geração... Não, o mundo pandemia revirou o planeta mesmo, né? Então, tem que estar atento mesmo, porque assim, hoje você pega um currículo, aí eu vou analisar o currículo, tá lá, 6 meses no lugar, 1 ano no lugar, 1 ano no outro lugar. Aí eu falo, meu Deus, essa pessoa sempre estava começando, né? Outro dia eu fazendo acompanhamento de um colaborador da área contábil. Aí ele tinha lá 10 experiências no currículo dele, em empresas diferentes, na área contábil. E aí eu vi assim, prazo médio. 1 ano, 1 ano, 1 ano. E aí, quando eu tava falando com ele, ele já estava com 11 meses naquela empresa. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, olha, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui na sua trajetória. O que acontece nos seus ciclos que eles se encerram em 1 ano? Aí eu, vendo assim, né, como ele contava o porquê que ele saía das empresas, aí eu fiz uma provocação com ele, assim, olha, vou te trazer uma reflexão, posso estar errada, tá? Posso estar completamente errada, mas eu acho que você não gosta de contabilidade. E você está buscando a solução sempre em outras empresas. Mudando de emprego. E, na verdade, o que você não gosta é o que você faz. E a mudança tem que começar de dentro, né? Primeiro para observar isso. Ele disparou a chorar na hora. Aí, no mês seguinte, ele pediu demissão. Mas agora não é mais Ele falou assim, eu não tinha... Não sei o que ele fez agora. Mas assim, ele não tinha essa consciência, sabe? E ele fez todo sentido que você falou e tal. Eu falei, agora, ou seja, nem tudo tá perdido, vai procurar agora o que você gosta. Sim. Né? E sabe assim, o que você falou também agora, de ter essas questões aí relacionadas, né, com o desenvolvimento das competências comportamentais. Eu olhei o relógio agora que eu estava preocupada com os seus meninos. Mas assim, ainda tem um tempinho só para a gente poder trazer aqui algumas questões ainda relacionadas com essa questão, porque eu falo assim, gente, é tão importante esse momento de você entender aquilo que você realmente quer, porque é através disso que você vai trazer clareza e energia para continuar focado naquilo que você precisa e fazer o que tem que ser feito. Então, se você não está, você está aí pulando de galho em galho, às vezes você estava falando dessa questão da mudança de emprego, e aí quando você falou assim da questão de tem essa estatística que mostra que são 2 anos o prazo médio, eu vejo que não é nem só mudar de emprego, mas mudar de posição, sair da zona de conforto. Porque, por exemplo, no banco tinha muito isso. Eu ficava, tipo, 2 anos, parece que era a data limite. Eu já queria fazer outra coisa, mas aí eu conseguia transitar dentro do banco. Então, não necessariamente eu tenho que sair de onde eu estou. E aí, por isso, também a importância dos gestores comunicar as possibilidades para as pessoas, porque senão eu vou sair. Mas se eu vejo e tenho expectativa de, às vezes, fazer algo que vai me agregar mais, que eu vou aprender coisas diferentes, aí tem também aí uma questão que pode segurar mais os colaboradores, certo? Sim, sim. Lá no curso que estava essa semana lá em São Paulo, da Headhunter Academy, falava muito disso, né? Tocamos muito nesse assunto, não só da gente conseguir entender melhor as motivações do candidato, como entender a empresa se preocupar muito, né, em ser a marca empregadora. O período de integração do novo colaborador, aí vai a dica para o empresário, né? O tal famoso onboarding, né? Onboarding, acho que é isso mesmo. É o período de fidelização. Empresário, você que ninguém está ficando na sua empresa, observa como é que tá os primeiros 90 dias. Quanto você se preparou para conquistar essa pessoa que está chegando. O empresário quer o funcionário que vista camisa, sabe? Quer que o funcionário seja apaixonado, mas qual que é o investimento que ele está fazendo na pessoa para que ela se apaixone? Sabe? Eles estão pulando essa etapa. Não, vou deixar ele ali sozinho 1 mês. Aí eu falo, não, para tudo. Esse cara chegou aqui primeiro dia, põe tapete vermelho para ele. Ele tem que pisar e entender, opa, esse lugar é diferente. Aquela empresa que está lá na prateleira, ela é diferenciada, eu quero essa, né? Então, é dar suporte, né? Suporte técnico, suporte de conhecimento, suporte emocional, às vezes. Né? Eu tenho visto tanto candidato traumatizado com o gestor, e às vezes eles desistem mesmo, porque, nossa, sofre situações dentro de empresas, né, que
quando ele vê alguma outra com risco dele repetir, né, o que ele já passou, ele já sai fora, ele já desiste. Verdade. Né? Não, e assim, isso que você tá falando também, eu tive vários casos assim. Aí eu falei, gente, será que eu tô errando tanto assim no meu processo de recrutamento e seleção? E aí, quando eu tava começando, só que não ficava. E aí eu fui olhar, eu falei assim, gente, olhava, revia, entendeu? Eu falava assim, não, essa pessoa tem perfil. Tava alinhado, tava tudo conversado. Mas aí, quando eu fui entender essa outra parte da empresa, eu falei, você tá vendo? Porque por isso que tem que ter, né, toda uma estrutura. Porque você faz o processo de recrutamento e seleção e você tem que olhar esse outro lado aí do onboard. Porque aí, quando a pessoa não tem, ela não vai ficar. Ela vai pedir para sair mesmo. E muitas vezes a equipe sabota, né? Então, se o gestor não tá atento, chega um vendedor novo numa equipe de vendedores. Eu vejo isso com tanta frequência que vocês não imaginam. Sério. Não, mas será? Por que a equipe ia fazer isso? Tá, uma pessoa nova pode... Às vezes até inconsciente, inconsciente, né? Vezes. Às vezes até o próprio gestor de base... Né? Ou até, às vezes, essa pessoa que está recepcionando o novo, ela é tão despreparada que ela começa... É porque, assim, eu tô falando porque eu vivi esse cenário no banco, né? De pessoas contaminadas, só reclama e só vê a parte ruim. Eu comecei a levar as 6 leis da autorresponsabilidade, pregar nas mesinhas lá no banco, assim, para ver se a pessoa acorda, sabe? Eu falei, tá ruim? Pede para sair, gente. Ninguém tá te obrigando a ficar aqui, não. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, aí você chega, né? Aí eu tô começando, aí a pessoa chega, não, porque fulano, aí começa o tititi aqui, eu falo, como assim? Aí já começa a contaminação de uma forma geral, né? Nossa, é difícil. Essa parte aí é um desafio. E eu me coloco muito no lugar do candidato, sabe? Assim, eu entendo que o nosso trabalho em assessoria de RH, a gente está no meio, né? Eu tenho 2 clientes, eu tenho o cliente empresário e tenho o cliente candidato. Se eu não conquisto o candidato, eu não atendo a necessidade do empresário. E aí eu me coloco no lugar do candidato. Falo, poxa, a remuneração já não é a maior, a condição de trabalho às vezes não é a melhor, né? E aí ele pega 2 horas de ônibus para poder chegar até aqui. Então, assim, ele vai chegar tarde, tá pagando alguém para poder olhar o filho dele, sabe? Então, assim, são muitas coisas que quando a gente olha pro lado humano, sabe? A gente precisa ter muito respeito, sabe? Muito, muito respeito. Uma das essências da nossa empresa, assim, é essa questão da humanização, tratar com muito respeito os candidatos. São seres humanos, nós estamos mediando situações entre seres humanos, não é entre empresa e empregado, né? Então, ambos têm interesses, ambos podem se ajudar, mas precisam estar alinhados. Poliana, mas assim, eu vejo que nessa parte que você está falando também, que você está no meio, né? Está ali fazendo o processo, captando essas pessoas e fazendo essa entrega. Mas ainda assim, tem muitas empresas que não querem saber. Porque, por exemplo, no banco mesmo, quando eu começava a levar essa conversa de colocar as pessoas certas no lugar certo, porque eu via pessoas doentes, eu falava assim, gente, não tem nada a ver com o perfil. Porque quando eu comecei a entender de perfil comportamental, eu falava assim, gente, essa pessoa está totalmente no lugar errado. E aí eu tentava conversar com os líderes e eles achavam, porque isso é conversa bonita de coaching, porque não sei o quê, isso é coisa de RH que quer ver a parte do colaborador, mas eu quero resultado. Mas isso atrapalha o resultado. Gente, olha, hoje em dia... O impacto é direto. Não, hoje em dia, eles não vão ter mais para onde ir. Porque eles não tá ficando, ele tá tendo retrabalho. Então, e tá afetando o bolso. Tá afetando o bolso. Nossa, eu às vezes pego empresários em prantos, de verdade. Falo, eu tô desgastado, já não aguento mais. Isso aqui era para ser meu sonho. Mas tanta dor de cabeça com gente. Eu não sei se amanhã eu vou vir trabalhar, o funcionário vai estar aqui. Então, assim, eu não tenho qualidade de vida mais. Então, empresário, fica de olho aí. Se você tá sobrecarregado, pode ter certeza, tá errado tudo tá errado. Então, ou o processo não tá bem desenhado, ou as pessoas estão no lugar errado, ou você tá errando na seleção, ou você não tá cuidando do clima, ou você tá remunerando mal. Tem que entender fato, né? Exatamente aí, porque solução tem. Existem muitas empresas bacanas que aprenderam o que fazer e ganham muito dinheiro, né, com isso. Uma coisa que você falou que é super bacana também, porque eles não têm pra onde correr. Ou eles vão ter que aprender, ou eles vão ficar sozinhos. Exatamente. E a empresa, ela não vai desenvolver, ele vai perder cliente, porque tá todo mundo aí vendo isso também. Com a questão das redes sociais também, acaba ampliando ainda mais as possibilidades. A pessoa não vai ficar. Ou ela vai ficar doente ali, fazendo arroz com feijão todo dia, naquele climão,
ou ela vai sair. E a empresa não vai ter o resultado que quer. Mas aí, pensando nessa questão também, até olhando para a parte do colaborador, e aí, como eu falei para você, eu faço processos de orientação vocacional e profissional, a gente trabalha com a escolha, o desenvolvimento e transição. Então, assim, eu passei pela transição e sei o quanto é desafiador essa questão também do reposicionamento. Sim. Então, eu queria que você aí do seu RH, que você tem essa experiência, e que dicas que você traz para as pessoas que estão nos assistindo, sobre reposicionamento mesmo. O banco, ele tinha isso, inclusive através de um benefício. Para quem era desligado, você poderia ter uma mentoria e essa pessoa ia te dar uma consultoria para você fazer essa recolocação, vamos dizer assim, né? Trazer essa questão do currículo, Legal, da parte isso. comportamental. Sim, é super bacana. Ela dá um recurso, inclusive, se você quiser fazer um curso, um treinamento, para você entender, né? No caso da demissão. Eu achava isso fantástico. Inclusive, eu fiz mentoria para variar. Não falei, vou fazer mais mentoria. Mas é super bacana o projeto. Então, tem muitas pessoas que querem fazer transição de carreira. Só que uma coisa que você falou também, quando eu lembrei de transição de carreira, que era, acho que alguma coisa que na hora que você estava falando do rapaz que ficava saindo da a cada ano, né? Que eu percebi, muitas vezes as pessoas estavam me procurando, achando que queriam fazer a transição de carreira, e aí no processo viram que não é o emprego que está errado. Então, perceberam exatamente isso. Era o que eu ia comentar, que eu acabei me perdendo ali quando eu olhei o relógio. Mas a pessoa começava a olhar para si, e ela falava assim, gente, mas o que realmente eu estou insatisfeita? As pessoas estão gerando esse sentimento de insatisfação, mas nem sabe por quê. Aí você pergunta, é o salário? Não, meu salário é bom. É um ambiente? Não, eu gosto de onde eu estou trabalhando. Aí você começa a perguntar e explorar aquilo ali mais para a pessoa trazer mais reflexão. Você fala assim, gente, não é o trabalho que está errado. Então o que está errado nessa história aqui, né? Tipo... ser humano não é fácil, não. É um desafio. É desafiador demais. Assim, a primeira coisa que eu digo para quem tá querendo fazer transição de carreira, não pule sem saber onde você vai pisar. Porque recente eu vi a pessoa falou, olha, fiz mapeamento de perfil. Eu falei, então, suas competências não estão alinhado com a sua área, né? Então, é uma área, por exemplo, que de organização de 0 a 10 era necessário até a partir de 7, ela tinha 3. Então, assim, e organização mental é o jeito da pessoa funcionar. Então, dentre outros quesitos, não era só isso, né? Então, o jeito dela pensar e tal, né? Uma coisa que é facilmente aprendida, né? Uhum. Então, como outras competências. E ela tinha várias competências mais ligadas a habilidades sociais, comerciais, marketing. Ela estava numa área burocrática, né? Aí eu falei, olha, você tem muitas habilidades para outras áreas, né? Imagino que é desafiador para você lidar com rotina, lidar com normas, leis. E ela, nossa, parece que eu tô errada. Ela fala desse jeito. É verdade. Parece que eu sempre tô errada, mas agora eu entendi que eu entrei sentei numa cadeira que não é minha. Né? Então, eu falei, olha, começa a estudar primeiro a respeito, vai sondando, vai conhecendo o mercado, vai fazer curso, vai conversar com quem atua na área, para que você faça uma mudança segura. Sim. E outra coisa que eu vejo demais acontecer, sabe, Eliane? A pessoa em um momento de transição de carreira, às vezes chegou no momento em que ela está com uma remuneração já interessante, e imagina que vai fazer transição de carreira e vai continuar com a mesma média. Olha, meu querido, na transição, você voltou a ser júnior, você voltou a ser estagiário, né? Então, tem que se preparar, inclusive financeiramente, para poder fazer isso. Dar esses 3 passos para trás, para você continuar galgando depois, né? Sim. Porque muita gente às vezes se dá mal nisso, sabe? Não flexibiliza a proposta e não tem carreira. Nossa, às vezes tem um currículo maravilhoso, mas o dele é para lá, e agora ele quer ir para cá. Então, para cá, ele não tem nada construído. Né? Então, realmente tem que ter esse planejamento para você não ficar frustrado, né? Sim. Mas no caso das pessoas que não têm escolhas, aí no caso da demissão, por exemplo, fui demitido, porque além de tudo ainda tem que lidar com o emocional. Porque eu fui demitida, né, do Itaú. Só que a minha sorte é porque eu já tava doida realmente pra sair. Eu não chorei nem no dia da demissão. Só eu senti jogaram falta essa vaquinha, né? Só você tava doida pra pular a vaquinha. Empurraram ela no precipício. Mas assim, eu não chorei, não senti... mentira, senti falta 1 ano depois. Que aí eu pensava, nossa, hoje era dia de pagar a PLR nessa área, sério. Dia da PLR sente falta. A PLR a gente sente falta. Mas aí eu comecei a lembrar. E tanto é que eu fiquei nesse momento de transição, eu tive esse momento de desistir, tanto é que eu voltei. Depois de 3 anos, eu voltei pro Santander.
Só que aí eu fiquei só 2 anos. Aí, em 2019, quando eu saí, eu falei, nada, nem ninguém no mundo vai me fazer desistir. Aí eu começava a gravar, falar stories, gravar stories, montar pra falar em casa, pra todo mundo ouvir, porque é super desafiador. É demais. Nossa, fazer transição de carreira não é fácil. Mas realmente tem que ter um planejamento, né? Ter um planejamento, antes de tudo, se embasar com estudar, para você não errar de novo, né? Na escolha, porque também tem isso. Se você erra uma segunda vez, você não vai ter crédito nem consigo mesmo. Sim, quem afeta lá demais, com as porque eu falo do pessoas. emocional, autoestima. Depois que eu fui sentir, sabe? Só que não era consciente. Aí, quando eu voltei, as meninas falavam assim, nossa, Eliane, você parece que eu tinha 2 meses de banco. Ela falou, nossa, parece que você tá aqui já há muitos anos. E as pessoas sentiam essa confiança em mim, mas internamente só eu sei. Fisiologia lá trabalhando, minha filha, para poder lidar, porque o emocional aqui ainda, eu falei assim, cara, como que eu vou dar conta? Meu Deus, nossa, é muito ruim. Mas assim, para quem não tem a opção de se planejar e se programar, é se permitir também, sabe? Que eu vejo, falo assim, não, começa, entenda realmente o que você quer, porque também é desafiador, aí tá, e agora eu saí, o que que eu quero? Primeiro que eu pensava assim, fui demitida com quase 40, falei, ninguém mais vai me contratar com 40 anos, já me achava velha, ainda bem que eu mudei essa crença. Então, assim, teve um monte de coisas que impactaram, agora o que sabe? tá em voga é a diversidade, nossa. Né? Não, e assim, fui demitido, né? Então, o que que eu faço? Vai primeiro fazer um mapeamento comportamental para você entender se de fato aquilo que você quer tá alinhado com quem você é, né? Para que você realmente, assim, faça uma escolha com mais segurança, né? Se houver a possibilidade, lógico, de fazer uma orientação de carreira, é perfeito, maravilhoso, né? E busque realmente encontrar pessoas que possam te tutorar, né? Ofereça trabalhar, em muitos casos voluntário, for necessário, porque lembra, você voltou a ser estagiário. Né? Então, é só entender realmente seu lugar naquele momento. Isso, exatamente, aquele filme do estagiário, é perfeito. É muito legal. Então, Poliana, estamos aqui chegando ao fim. Ó, tem até um recadinho ali para você, agora que eu vi. Já deu o horário. Tá certo. Então, para encerrar, queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos assistindo aí, que está relacionado aí, está querendo entender um pouco mais sobre o mercado, sobre essas oportunidades, tanto para o empresário ou também para quem está na outra ponta, já que você está no meio aí, ó, fica à vontade aí para mandar seu recado. Para o candidato, primeira coisa, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, dê crédito para você mesma, aposte em você, invista em você, né? Em termos de conhecimento, corra atrás de desenvolver habilidades e, antes de tudo, tenha atitude, né? Porque se você tiver atitude, vai te levar todo o resto, né? É o empresário, meu amigo, tamo junto, né? É difícil mesmo lidar com gente, não tem erro, mas tem jeito. Tem jeito, tem técnica, tem uma fala do Freud que para mim é muito marcante, que fala assim, olha, quando você estiver de frente de uma pessoa, lembra que é uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Porque se a gente entende as necessidades do outro, a gente conecta muito melhor com ele e ele conosco, né? Se permita também ser humano, né? Então, tenha estratégia, né? Tenha planejamento, mas seja humano, nunca esqueça disso. Uau, que lindo, Poliana. Ficaria aqui mais 1 hora falando com você, aqui te ouvindo. Todos aí. Mas adorei te ouvir. Eu vou aprender muito com você aí nas nossas conexões aí. E agora lá naquele projeto lá também, que o Jair tá mandando mensagem, ó, diretão. Quem sabe a gente ainda trabalha junto naquele projeto lá, né? Então, gratidão, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter compartilhado aqui, tá bom? Gratidão. Obrigada, até mais.